Eu vou ler só alguns versículos, para não ler os 19. São a história de Naamã, sobre a qual nós temos pregado e vamos terminar de pregar hoje, vai do versículo 1 até o 19. Mas para não cansar você, para não gastarmos tempo, para não termos um problema de tempo no final da mensagem, então eu vou aqui só ler alguns versículos para situar você. Naamã, comandante do exército da Síria, era um homem respeitado e honrado pelo seu senhor, pelo seu rei, pois por meio dele, o Senhor, o nosso Deus, dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Só até aqui, amados. Esse grande guerreiro que foi abençoado pelo Senhor, por meio de quem o Senhor lhe concedeu vitórias na guerra a favor da Síria, esse grande homem um dia se viu leproso. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor, obrigado por estarmos na sua casa. Obrigado, Senhor, pelas canções que te entoamos, pelas ofertas que entregamos a Ti para a Tua obra. Obrigado, Senhor, pela oração da fé. Obrigado, Senhor, pelo convívio com os nossos irmãos. Obrigado por esse ambiente, Senhor, cheio do Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, como falamos hoje de manhã, nós não damos ordens aos anjos, mas sabemos que o Senhor dá essas ordens. Sabemos que este lugar, Senhor, está realmente cercado de anjos. Sabemos que quando formos para casa daqui a pouco, também haverá anjos ao nosso redor, o que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem. Nós te agradecemos por isso, Senhor, e te pedimos agora a iluminação sobre a Tua palavra, para que a gente possa meditar e aprender algo bom, algo que mude mais um pouco a nossa vida e nos aproxime mais de Ti, Senhor. Fala conosco esta noite, que os nossos ouvidos não estejam impedidos de te ouvir, que o nosso coração não esteja fechado para a Tua verdade. Nós queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém. Amém. Tome seu lugar, por gentileza. Naamã era um homem do exército sírio, mas ele tinha ascensão, ele era um homem honrado, ele era um homem a quem o rei, a quem o seu senhor, como diz a Bíblia, reputava honra, porque Naamã tinha sido vitorioso em várias conquistas de guerra. E esse versículo número 1 diz que foi o Senhor que dera a vitória à Síria, através da vida de Naamã. Por aqui a gente já começa a perceber que quando Deus tem um plano com uma pessoa lá na frente, Ele começa a trabalhar muito antes. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Pois é. Você hoje é uma bênção, não é? Quantos aqui são uma bênção? Levante a mão. Pois é, você hoje é uma bênção. Mas Deus começou a trabalhar na sua vida quando? Quando Deus começou a trabalhar na sua vida? Ó, há muito tempo atrás. Mesmo que você seja o mais novinho aqui, recém-convertido, Deus já vinha trabalhando na sua vida há um tempão. Quantas pessoas oraram por você antes da sua conversão? É que talvez você não tenha se apercebido disso, mas pessoas oraram por você, como eu preguei aqui no outro dia, tem sempre alguém orando por você, e eu queria muito que você lembrasse disso durante todas as semanas, especialmente nos seus momentos de angústia. E com Naamã não foi diferente. Deus estava trabalhando o coração de Naamã para que ele viesse a passar por uma experiência, uma provação. E aí foi como eu falei hoje de manhã na mensagem, depois adquira ou veja no site. E por essa experiência, por essa provação, o Senhor ouviu a voz de Naamã. Talvez você esteja passando por uma provação, então abra os seus ouvidos, porque talvez Deus esteja querendo falar algo muito especial com a sua vida, e a voz de Deus é sempre boa, é sempre terna, é sempre acrescentadora. Se você crê que Deus é um abençoador, diga um amém aí. Amém. Então Naamã precisou sair lá da Síria para ir até Israel. Ele fez isso por causa de uma menina que foi, entre aspas, contratada, na verdade, escravizada, trazida como escrava, como serva, como empregada doméstica para a esposa de Naamã. Essa menina tinha conhecido um profeta, e então disse à esposa de Naamã: olha, meu patrão já gastou muito dinheiro, sofre muito,
ele já tentou muitas coisas, mas eu conheço alguém que pode ajudar. E é interessante que foi essa menina de dentro da casa de Naamã que pôde dar uma palavra para Naamã. Sabe por quê, amados? Fora de casa, Naamã ia vestido, ia bonito, como eu tenho brincado aqui, ia com ternos da Borelli, ele estava bem arrumado. Dentro da roupa da Borelli, ele tinha lepra. E era interessante que, como eu e você, quando Naamã chegava em casa, provavelmente ele tirava as suas roupas, e aí então a lepra aparecia. E ainda hoje é assim. Tem várias pessoas, entre aspas, leprosas, que só ao se despirem em casa, é que as pessoas que estão ao seu redor percebem as suas lepras. Ainda hoje é assim. Por lepra, você pode entender uma enfermidade, sim. Você pode entender um problema. Você pode entender uma dificuldade. Você pode entender como sendo um coração endurecido. Você pode entender como sendo uma falta de perdão. Há vários tipos de lepra. E que o Espírito Santo possa aplicar aí no seu coração da maneira que precisa ser aplicado, e no meu também. Há vários tipos de lepra que só aparecem quando a gente se despe das roupagens que nos dão honra, que nos dão aparência. E Deus fez isso com aquele homem chamado Naamã. Deus fez Naamã se despir da sua roupa e ir até um profeta que ele não conhecia, e o profeta então nem o recebeu. Mandou um rapaz que trabalhava com o profeta, que morava lá com o profeta, e então mandou um recado para Naamã e disse: olha, manda que Naamã vá ao Rio Jordão e mergulhe lá 7 vezes. Naamã ficou chateado da Silva, primeiro porque o profeta não veio recebê-lo, segundo porque ele achou que o Rio Jordão era muito xoxo, em comparação aos rios da Síria. Os rios da Síria seriam muito melhores do que o Rio Jordão. E afinal de contas, se era só para tomar banho em um rio, para que sair da Síria para ir até Israel? Que método bobo, que coisa infantil, que coisa sem sentido. Meu amado, de vez em quando, Deus faz coisas tão simples, de uma maneira tão simples, mas tão simples, que até os crentes duvidam. Quanto mais um ímpio que era Naamã, como Naamã. Às vezes Deus fala com a gente algo tão simples de fazer e que a gente trava. Imagine com Naamã, uma pessoa que ainda não tinha intimidade com Deus. Então Naamã cedeu, os seus servos o convenceram a que aquilo era simples demais para ser recusado, e ele então cedeu e foi lá se banhar. E cada banho desses representa uma parte do tratamento de Deus à pessoa de Naamã. Não só a lepra. Deus não estava interessado em curar só a lepra. Deus está interessado em fazer milagres completos na sua vida. Você entende isso aí? Diga um aleluia! Se você está com dor de cabeça, Deus tem interesse, entre aspas, em curar a sua dor de cabeça. Mas o amor dele é muito maior do que curar a sua dor de cabeça. Deus quer salvar você do pecado, da morte eterna. Deus quer dar vida eterna para você. Se você conhece alguém que está internado, doente, em fase terminal ou em fase não terminal, vá lá, ore, evangelize, faça isso como nós fizemos aqui, ore pela pessoa, creia que Deus quer dar cura para a pessoa, porém, diga para a pessoa que Deus tem algo além de curar uma lepra, além de curar um resfriado, de curar uma tuberculose. Deus tem algo muito maior, porque a tuberculose vai curar a tuberculose, vai fazer o indivíduo andar, mas um dia ele morre. Porém, a vida eterna está reservada para aqueles que creem. Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a verdade e Jesus Cristo é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Pastor, todas as religiões levam a Deus? Não. Na verdade, nenhuma religião leva a Deus. Quem leva a Deus é única e exclusivamente Jesus Cristo. Se você crê nisso, se essa é a tua fé, dê um glória a Deus aí estrondoso.
Glória a Deus. Então, Naamã estava diante desse dilema. Ele foi lá e tomou o primeiro banho. E aqui eu qualifiquei esse primeiro banho como o banho da renúncia. Está aí no versículo 1, se você quiser ler. Homem muito respeitado, um homem de conceito muito alto, porém leproso. Ele teve que renunciar à sua imagem. E a primeira parte do tratamento da cura da sua lepra é renunciar à sua falsa imagem. De vestido cheiroso, desodorante, perfume, um banho legal, um shampoo maneiro, um penteado bacana, um gel espetadinho, maravilha! Uma maquiagem para as meninas, olá, sorriso de paisagem. E por dentro? Quando chega a noite, tira a maquiagem, toma o banho, bota o pijama, bota a roupa de andar em casa, como a gente diz. E aí? Primeira coisa que Deus fez com aquele homem foi fazer com que ele renunciasse às aparências. Afinal de contas, diz o ditado popular que as aparências enganam. E enganam muito. Enganam e muito. Segundo banho, mas eu quero que você compreenda isso. Naamã mergulhou a primeira vez e saiu do banho. Ele ficou curado? A lepra saiu? Não. Só a renúncia é que entrou na vida dele. Só a vaidade, só a aparência é que saiu. Ele teve que se despir e mostrar a lepra para os homens que estavam com ele, que talvez não conhecesse as feridas, o tamanho das feridas que havia na vida daquele homem. Segundo banho é o banho da fé. Versículo 4 mostra isso. Eu estou em 2 Reis, capítulo 5, versículo 4. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina dissera. Naamã foi contar ao rei da Síria o que a menina dissera. Sabe o que aconteceu, amados? Naamã acreditou. Diga comigo, Naamã acreditou. E mais, Naamã acreditou em quem estava na sua casa. Naamã acreditou numa menina que era escrava. Naamã acreditou em quem normalmente a gente não daria crédito. Tem também um ditado popular, hoje eu estou me lembrando de alguns, que diz que santo de casa não faz milagres. Às vezes você cansa de falar, você fala com a pessoa com quem você convive na sua família, e a pessoa não te dá ouvidos, mas chega uma pessoa de fora, fala a mesma coisa que você falou, fala às vezes menos do que você falou, e a pessoa, tric, acordei. Dá uma raiva, não dá? Dá uma raiva. Pois é, mas Naamã não passou por essa crise, porque ele ouviu quem era para ele possivelmente desprezar. Ei, Deus quer falar com você através de pessoas do seu dia a dia, através de pessoas da sua casa, através de pessoas que estão no elevador da empresa onde você trabalha, através de pessoas que são a sua manicure, a sua empregada doméstica, da sua esposa, do seu marido, do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos. Deus quer tratar com você, surpreendendo, usando pessoas que talvez você não espere que saia nada bom, mas Deus pode usar quem Ele quiser para falar contigo. Você entende isso aí? Diga um amém. Amém. E quando isso acontecer, reaja com fé. Naamã podia não ter acreditado, mas ele acreditou. Acreditou na mulher dele, acreditou na menina, na secretária do lar da mulher dele, e acreditou no profeta que a menina se referia, e acreditou no Deus do profeta. Olha a escala de valor de Naamã sendo transformada. Um homem sírio. E ele foi lá. Então o segundo banho foi o banho da fé. Ele mergulhou, levantou, mas ele foi curado? Não. Terceiro banho, o banho da dedicação, versículo 5. Vamos ler rapidinho. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. E eu associei isso, mostrei para você, que Naamã queria uma bênção, queria ser abençoado, queria resolver um problema, mas ele não ia de mãos vazias.
Ele queria que alguém fizesse algo em favor dele, mas ele também queria fazer algo em favor de alguém. Isso é um aprendizado para a gente, amados. Às vezes você quer muito que alguém converse contigo, mas conversa com alguém também, vai. Às vezes você quer muito a ajuda de alguém, mas ajude outro antes. Amados, é melhor dar do que receber. Você concorda com isso? É bíblico. É melhor dar do que receber. Porém, a maioria de nós gosta mesmo é de receber. E se possível, ficar quietinho, que ninguém me veja aqui, que eu estou escondidinho aqui. A maioria de nós é muito egoísta. Naamã não foi egoísta. Ele foi para receber, mas ele foi também para dar. Você veio aqui hoje para receber algo, mas eu quero convidar você agora a dar algo para a pessoa que está aí do seu lado. Deixe Deus te usar para abençoar essa pessoa. Abra sua boca, diga algo para quem está ao teu lado, atrás de você, perto de você. Se você quiser sair do seu lugar e falar com alguém, pode falar. Dê alguma coisa. É interessante pensar que Naamã levou prata e levou ouro. Já Pedro e João, no capítulo 3 de Atos, diz assim, olha, eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, eu te abençoo. Levanta e anda. Amém ou não? Amém. Você pode estar duro, mas você pode ser uma bênção. Pastor, eu estou duro, mas seja uma bênção. Amém. Fala a Deus a respeito do duro ou a respeito da benção? Das duas, né? Quarto banho, o banho da obediência. Versículo 10, vamos lá. Eliseu enviou um mensageiro para dizer, vai, lava-te 7 vezes o rio Jordão, sua pele será restaurada e você será purificado. E essa parte também é difícil para a gente. A gente recebe uma ordem de Deus e essa ordem às vezes fere os nossos conceitos. Nossos conceitos de como Deus deveria agir, qual a resposta que a gente esperava, qual o caminho que a gente queria, qual a exposição que nós vamos ter. Entenda que Naamã teve que lutar contra ele mesmo, mas ele resolveu obedecer. E obediência, seja a Deus, ou seja aos homens, às pessoas, obediência é uma coisa absoluta. Ou você obedece 100%, ou você não obedece. Não dá para obedecer 95%. Não dá para obedecer 80%. Aquele que obedece 80% a Deus, ele é desobediente. Aquele que obedece 98% a Deus, ele ainda assim, ele é desobediente. Obediência é uma coisa plena, é uma coisa absoluta. Não dá para ser fatiada, que nem o julgamento do mensalão. Ela é plena. Você tem que decidir obedecer ou não. E Naamã decidiu obedecer. O quarto banho foi esse banho de obediência. Ele mergulhou, saiu da água. Mas ele ficou curado depois do quarto banho? Não. Saúde. 7 banhos para você também. Quinto banho. Humildade. Versículo 11 e 12. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria-me em pé, o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Ou seja, eu estava certo que ele ia me dar um passe. Mas não funciona assim. Já que ele não fez isso, 12. Não são os rios lá de casa melhores do que os rios daqui de Israel, não? Você não acha que os rios de São Paulo são melhores do que os rios do Rio de Janeiro? Hã? Vai falar isso para eles. Você percebe o bairrismo? Vai falar para o paulista que o Rio é melhor do que São Paulo. Ô louco, meu, o São Paulo é muito melhor, meu. Se algum paulistinha for me olhar agora, me perdoe, mas é verdade, o Rio é melhor do que São Paulo. Paulista come pipoca com ketchup e mostarda. Não dá. Não dá. Coisa de doido. Não dá. Não tem condição.
Eu estou fazendo essa comparação, brincando com você, para você perceber os sentimentos de Naamã. Não seriam os rios da minha terra muito melhores do que o rio da tua terra? Não seria a minha cidade muito melhor? Um sentimento um tanto quanto nacionalista, trocando em miúdos. O que eu vim fazer aqui? Eu vim de tão longe para ouvir uma besteira dessa, uma bobagem dessa, uma simplicidade dessa. Ele teve que se humilhar. Ele teve que ter humildade. Ele teve que reconhecer que o outro estava carregado de autoridade espiritual. Ele teve que reconhecer no outro que o outro, naquele momento, era superior a ele. Perceba isso. Naamã era um general. Você já imaginou um general do exército brasileiro se submetendo a uma pessoa que tem, entre aspas, uma patente menor do que ele? A um homem comum, a um cabo, a um soldado, a um sargento. É difícil essa questão de veja com quem você está falando. Ele teve que se despir disso e obedecer à ordem de um homem que ele nem chegou a conhecer, que ele recebeu um recado desse homem. Ele teve que mostrar humildade. E a gente também, amados, ouçam pessoas que têm palavras simples. Amém? Falar bonito pode até mesmo impressionar alguns, mas ouçam pessoas que têm palavras simples, porque Deus ama as coisas simples. O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, nasceu numa manjedoura. Isso deve significar alguma coisa. Ou não? Nasceu numa manjedoura. Nosso Deus é Deus de coisas simples. Amém, amados? Aqui é amém forte, que legal. Sexto banho, vamos hoje. É o banho do compromisso, porque depois do quinto banho, do banho da humildade, Naamã não ficou curado. Ele precisou mergulhar de novo. E o sexto mergulho, que eu estou chamando aqui de banho, é o mergulho do compromisso, versículos 15 e 17. Vamos ler. Vamos ler que é bom. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa de Eliseu, do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta Naamã, lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Naamã, perdão, eu falei errado. Naamã já tinha sido curado da sua lepra. Saiu do Rio Jordão, já curado, e voltou para falar com Eliseu. E ali teve um novo banho, um banho sem água, mas um banho de quebrantamento. Versículos 15 e 17. Vamos lá. Não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceite um presente do seu servo. 16. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Olha o que Eliseu fez, amados. O homem estava com tantos quilos de ouro, 350 quilos de prata e 72 quilos de ouro, e Eliseu não quis nem um pedacinho. Ai, que saudade desse tempo, né? Se Naamã chegasse hoje assim em algumas igrejas, não ia dar certo. Não ia dar certo. 17. E disse Naamã: já que não aceitas o meu presente, preste atenção nessa parte, já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Que troca interessante. Naamã ofereceu ouro e prata, e o profeta não aceitou. E Naamã perguntou ao profeta: posso então levar 2 mulas com os seus bagageiros, cheios de terra, dessa terra abençoada? Eu quero me lembrar. A terra não teria milagre algum nela, não teria efeito milagroso algum, era simplesmente um marco. As civilizações da antiguidade, os povos nessa época, eles tinham marcos, memoriais, quando eles conseguiam algo extraordinário. E Naamã queria levar um bocado daquela terra para a sua terra na Síria, para que lembrasse daquela terra abençoada e também lembrasse
daquele dia. Há dois ensinos muito interessantes aí. Primeiro é que Naamã assumiu publicamente a sua fé no Deus do povo de Israel. Naamã falou assim: Eliseu, o teu Deus é realmente o único Deus. Eliseu, o Deus a quem você prega, realmente tem poder para curar, realmente tem poder para transformar vidas, realmente tem poder para transformar histórias. E se alguém aqui já conheceu de perto esse Deus transformador, que levante a sua mão e dê glória a Deus por causa disso. Naamã falou: esse Deus é Deus. Se Deus é Deus. É interessante você perceber que, embora Naamã quisesse presentear Eliseu, Naamã não estava dizendo que Eliseu é quem tinha feito o milagre, e sim que o Senhor tinha feito o milagre, porque a glória, amados, tem que ser toda do Senhor nosso Deus. A glória não pode ficar com nenhum homem. Deus não reparte a glória dele com ninguém. Com ninguém. E aquele homem reconheceu isso. Olha, Eliseu, o Deus que você me recomendou, o Deus que você me deu a dica estranha, mas me deu, esse Deus realmente fala. Ele falou comigo nesses banhos. Eu me quebrantei, eu tive que mostrar as minhas lepras, mas olha, e depois de todo o quebrantamento, depois de todo o tratamento, eu estou curado. E mais, eu quero compromisso com esse Deus. É interessante isso, porque Naamã recebeu a bênção, teve um contato com Deus e quis compromisso. Eu quero levar essa terra para a minha terra, eu quero me aliar a essa terra, eu quero me aliar a essa cultura, eu quero me aliar a esse pensamento, a essa ideologia, a essa fé, a essa maneira de pensar a divindade. Naamã tinha contato, você vai ver isso depois, com adoração a outros deuses, mas Naamã reconheceu que só Deus é o único Deus. Eu quero me aliar com isso. Amados, isso nos ensina muito, porque o que não falta hoje é pessoas querendo receber bênçãos. Não falta. Se eu colocar fora uma faixa dizendo domingo que vem é o dia da bênção disso ou daquilo, vai ter lotação de gente. Se eu colocar que nós vamos dar a aguinha consagrada, o não sei o que consagrado, não sei o que lá, o amor de Deus consagrado, vai chover gente. Mas Deus quer muito mais do que isso. A maior bênção que Deus pode dar todas as outras bênçãos, mas a maior bênção que Deus pode dar é a salvação eterna, é a mudança do homem, do sujeito. Aquele que era, agora não é mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que usurpava, que era orgulhoso, não seja mais. Seja uma pessoa quebrantada. Deus transforma corações das pessoas. A bênção é muito maior do que a gente possa entender, amados. Mas tem hoje a gente querendo bênçãos, mas poucos querem compromisso. E aqui eu quero pensar algumas coisas com você. Poucas pessoas querem compromisso. Sabe o que é compromisso? Compromisso com Deus acaba repercutindo em compromisso com a igreja, onde a gente congrega e adora. Mas o maior compromisso, sem dúvida, é com Deus. Compromisso com Deus na área de santidade. Não adianta nada você ser uma pessoa que recebeu, não adianta nada mesmo. Você é uma pessoa que recebeu uma cura tremenda na sua vida e você não manter a santidade na sua vida. Você vai para o inferno. Não adianta você receber a cura da sua unha encravada e você ter problemas internos gravíssimos. Não adianta nada você não querer viver uma vida da maneira como o Evangelho te chama para viver, em santidade, em busca de Deus, em oração, em comunhão, em ajuda com o seu próximo, com o seu irmão. O Evangelho, amados, não é uma caixinha de surpresas, de brindes.
O Evangelho é todo um contexto da transformação da vida humana. Você que era pecador, vivia em pecado, vivia encharcado pelo pecado, vivia atolado no lamaçal do pecado, acorde. O Senhor te arrancou do lamaçal do pecado, de um tremedal de lama, como diz a palavra, te colocou em pé, firme, está restaurando a sua vida dia após dia, para que você seja uma bênção neste mundo. Vai muito mais do que a cura de uma lepra. Deus queria algo a mais com Naamã, e Deus quer algo a mais com você. Deus quer algo mais. Deus quer te levar além. E o sétimo banho, o sétimo mergulho de Naamã, está no versículo 18 e 19. Vamos lá. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando meu senhor, o rei da Síria, vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Deixe-me aqui explicar para você. Naamã tinha que ir com o rei da Síria até o templo onde o rei da Síria ia adorar a outros deuses. Naamã tinha essa função. Naamã ia ter que continuar indo junto com o rei da Síria na casa, no templo de um Deus em quem Naamã não cria mais, e que sabia que era antagônico à presença de Deus, à pessoa de Deus, melhor dizendo. Naamã falou assim: Eliseu, eu estou com esse problema, que o Senhor me perdoe, o Senhor me perdoe, mas eu vou ter que continuar indo, e mais, chegando lá, eu vou ter que me ajoelhar, porque o rei precisa que eu me ajoelhe para que ele possa se apoiar em mim. Mas que fique bem claro uma coisa, preste atenção nisso que é bacana demais. Que fique bem claro uma coisa: eu estou me ajoelhando para ajudar ao rei, eu não estou me dobrando diante de outros deuses. Amém, amados? Olha a convicção desse homem. Aqui, vou fazer um parênteses para tirar uma dúvida, que muitas vezes, durante o ministério, pessoas chegam em off para me perguntar: pastor, vou te dar um exemplo. Pastor, como é que eu faço? Fulano de tal e fulano de tal vão ter o primeiro bebê e vão batizar na igreja romana. E me convidaram para ser padrinho ou madrinha. O que eu faço, pastor? E o que eu falo para essas pessoas, e o que eu falo para você, inclusive baseado nesse texto, é que ser padrinho de uma criança na Igreja Católica Romana inclui você afirmar que você vai ensinar a criança na doutrina católica romana. Então, não dá para ser padrinho ou madrinha. Vai ser uma afirmação falsa. Você vai, se você for ensinar a criança nos caminhos da Igreja Católica Romana, ok, é contigo mesmo. Mas, a priori, não dá para ensinar nos conceitos católicos romanos, para um protestante, para um cristão. Mas, eu sempre aconselho, mas não deixe de ir ao batismo. Não deixe de prestigiar. Só não dobre os seus joelhos ao Deus idolatrado, aos ídolos, ao São não sei que lá. Não dobre os seus joelhos. Paralelamente a isso, pastor, fulano de tal morreu e a família vai fazer uma missa de 7º dia. Eu vou ou eu não vou? Claro que você vai. Você tem que dar exemplo. Você é um cristão, tem algum cristão aqui? Diga um aleluia. Dê o exemplo, vá lá. Agora, na hora de fazer o pelo sinal da Santa Cruz, você não faz não. Mas apoie. Você vai apoiar a pessoa, como aqui Naamã está falando, mas você não dobra os seus joelhos perante as coisas e ídolos errados. Você entende isso aí? Diga um aleluia. Como é que você quer cativar sua família, cativar seu vizinho, evangelizar seu vizinho, que seu vizinho venha à sua igreja, se você não aceita nem mesmo um convite para você ir numa missa de 7º dia? Como? Então são conceitos que a gente precisa analisar à luz da Bíblia.
Naamã já era um homem comprometido com Deus. Ele podia ir num lugar destes, ele tinha que ir, ele não tinha como deixar de ir, mas ele já estava avisando: eu não vou dobrar os meus joelhos. Meu amado, minha amada, mudando de aspecto da mesma ideia, quantas vezes você é chamado para dobrar os seus joelhos diante de ídolos? Esses ídolos podem ser mentiras do seu trabalho. Tem gente que no trabalho é obrigado a falar mentiras o tempo todo. Não dobre seu joelho. Ore, que o Senhor vai te dar outra coisa melhor. Tem gente que é pressionada o tempo todo. Diga que eu não estou. Alguém conhece essa frase? Pois é, né? É que nem o ursinho Puff. Alguém bateu na porta do ursinho Puff e o ursinho Puff gritou lá de dentro: não tem ninguém! Diga que eu não estou. Tem gente que é contratada e que o patrão ou o gerente fala: não, diga que eu não estou. Amado, amada, em nome de Jesus, não dobre o seu joelho perante coisas erradas. Ore, que Deus vai intervir. Não estou dizendo para você abrir mão do seu emprego, não. Não vá pedir demissão amanhã, não, pelo amor de Deus. Tenha juízo nessa catraca. Mas ore, que Deus vai te dar uma saída para você viver um cristianismo em todas as áreas da sua vida. Se você está entendendo o que estou falando, diga um amém. Não se conforme em viver com coisas erradas. Eu já contei aqui, vou contar rapidamente, a gente não vai demorar, mas eu vivo de tempo integral no ministério há 9 anos. Eu sou pastor há 17 anos, já faz 17 agora em novembro. O restante do tempo eu trabalhei fora. E antes disso eu também era evangélico, cristão, já convertido e trabalhando fora. Mas teve uma época em que eu era pastor e trabalhava como gerente de vendas numa empresa gráfica. E a gente trabalhava com muitas licitações. Alguém aqui sabe o que é trabalhar com licitações? As concorrências públicas. Vender para órgãos do governo. E também órgãos privados, mas geralmente órgãos do governo. Em licitações, é extremamente comum haver algo por fora. Haver uma chamada bola. E eu, irmãos, quero confessar aqui que eu usava bola. Que eu tinha que ir para esse lado da bola. Eu colocava minhas 2 rótulas no chão e começava a orar: Senhor, eu não vou dar propina de jeito nenhum. Eu era gerente da gráfica, eu não tinha essa autoridade. Eu tinha 2 patrões acima de mim que queriam pagar propina. Só que eu falava para eles assim: não, vamos lá que a gente vai conseguir. E eu mandava a licitação, cumpria o edital direitinho e ia para a oração. Eu ia orar. Sabe qual era o resultado, amados? Firmas que estavam, no esquema já há um tempão, que pagavam sempre por fora, que já venciam a concorrência sempre, começaram a perder e a nossa firma começou a entrar. Eu sei que a firma, quando eu comecei a trabalhar lá, vendia, vamos dizer, 100 mil. Em 6, 7 meses depois, ela vendia 10 vezes mais, porque nós começamos a ganhar licitações, e nós começamos a ganhar licitações, pasme você, na base da oração. Eu não sei se tinha outro crente também na licitação, eu só sei que Deus resolveu me abençoar. Não precisa ser desonesto para ganhar as coisas. Amém? Não precisa. Seja direito, seja honesto, que Deus vai te abençoar. Não queira que Deus abençoe o que você não faz direito. Não queira, porque Deus não está nisso. Uma coisa é você querer que Deus abençoe o que você fez, e a outra coisa, que é o que você deve fazer, é fazer a coisa que Deus abençoa. São coisas distintas. Quero concluir dizendo que no versículo 14 diz assim, vamos ler o versículo 14 para a gente concluir, depois nós vamos participar da ceia. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado.
Sua pele tornou-se como a de uma criança. Sua pele tornou-se como de uma criança. Você acha a pele de uma criança bonita, sedosa? A gente, depois dos 40, começa a sentir saudade dos tempos da pele de criança, né? Das coisas de criança também. Um Cronos da Natura vai bem aqui. Um Botox. São uns retoques. Pinta a lataria toda, mas é só uns retoques. A pele de Naamã virou uma pele de criança. A lepra foi curada. Mas o espírito de Naamã também se tornou o espírito, entre aspas, puro, como de uma criança. Sabe por quê, amados? Naamã, posso dizer isso, embora Cristo ainda não tivesse vindo, Naamã teve uma experiência com Deus e o seu coração foi transformado, seu coração foi mudado. Ao apresentar uma lepra para ser curada, Deus vai mudar muito mais dentro do seu coração. Aqueles 7 banhos de Naamã foram marcantes para que ele tivesse um encontro com Deus. E eu vou te dizer uma coisa que talvez possa espantar a muitos, mas mesmo assim eu vou dizer: bendita lepra. Bendita lepra. Sabe por quê, irmãos? Nós realmente temos problemas com as nossas lepras. Nenhum de nós gosta de ter qualquer tipo de lepra. Não estou falando da lepra em si, não. Estou falando de qualquer doença, qualquer incômodo, qualquer angústia. Como o pastor Anderson falou aqui na oração, é muito verdadeiro o que ele falou na hora de orar. Senhor, nós não gostamos disso. E é verdade, nós não gostamos mesmo. E vamos continuar não gostando. É natural da gente, é natural do ser humano. Porém, amados, tem algumas vezes na vida da gente que Deus permite que a gente passe por algumas lepras para fazer uma limpeza mais profunda. Para limpar algumas coisas mais profundas. O 7º banho, eu acabei pulando aqui, me empolguei e pulei, é que ele foi em paz. Eliseu despediu aquele homem em paz. E perdoando aquele homem por causa daquele detalhe que ele apresentou, que precisava se ajoelhar para ajudar ao rei. Eliseu o liberou, Eliseu o perdoou. Vá em paz. Fica tranquilo em relação a isso. Irmãos, Deus trabalha de uma maneira tão maravilhosa que Ele nos cura o que é aparente e que Ele nos traz perdão e paz ao nosso coração. Não é só o externo que é curado, mas muito mais profundo do que isso, é lá dentro. Até porque a maioria das nossas lepras, sejam elas doenças físicas, ou sejam elas doenças emocionais, principalmente se forem emocionais, na verdade, elas estão lá dentro das nossas emoções, lá dentro da nossa psique. Então o Senhor, que criou o nosso espírito, criou a nossa alma e criou o nosso corpo, sabe muito bem que nós precisamos de 7 banhos para nos livrarmos de todos os males aparentes e os males não aparentes. Vamos ficar de pé e vamos orar? Feche os seus olhos. Eu queria que você se concentrasse no que eu vou falar com você. Amados, Deus está disponível para que a gente o conheça cada dia mais. Se você ontem conhecia a Deus, hoje você pode conhecer mais a Deus, conhecer mais ainda acerca da pessoa de Deus. Deixa o Senhor trabalhar em você. Às vezes a gente quer esconder as nossas lepras de nós mesmos, esconder de nós mesmos, quando não adianta, amados. Para ser curado, para ser restaurado,
é preciso expor. Expor pelo menos ao Senhor. Pelo menos ao Senhor você vai ter que expor. Pelo menos diante do Senhor você vai ter que se despir do seu eu, do seu ego. Pelo menos diante do Senhor você vai ter que se despir. Eu quero convidar você a fazer uma breve oração e usufruir do poder de Deus. Feche os seus olhos. Coloque diante do Senhor o que tem te afetado, o que tem te trazido vergonha, o que tem te trazido sofrimentos, o que tem trazido dor ao teu coração, o que tem trazido angústia à tua alma, o que tem aparecido todas as noites para você. Toda noite para Naamã, quando ele ia para a cama, era um momento de tristeza, de angústia, porque aquele homem sabia que estava com algo que não estava conseguindo se livrar dele. Mas sabe, irmãos, as coisas das quais a gente não consegue se livrar, nós podemos entregá-las nas mãos de Deus, que nos livra de cada uma delas. É preciso crer e é preciso disponibilizar isso ao Senhor. Se você crê, o Senhor pode fazer algo por você nesta noite. Põe a sua mão no seu coração e a gente vai orar por você. Eu vou orar por você agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui há pessoas que no seu íntimo, Senhor, coisas que só ela sabe, só Ele pode atestar. Coisas, situações, dores, lembranças, memórias que trazem muitas feridas, Senhor. Senhor, eu peço que o Teu Espírito, que como de manhã nós lemos, que penetra entre o Espírito e a alma, as juntas e as medulas, que Tua Palavra, Senhor, que o Teu Espírito, Senhor, possa agora entrar no coração de cada um de nós e limpar, Senhor, lavar completamente tudo aquilo que nós precisamos abandonar, a nível de sentimentos, a nível de pecados, a nível de coisas que podem até não ser pecados, mas que te entristecem, que não são o plano do Senhor para nós. Pai, livra-nos de nós mesmos, livra-nos, Senhor, de sentimentos que a gente precisa se livrar, mas que a gente doentiamente alimenta. Livra-nos, Senhor, de nós mesmos. Cura-nos, Senhor, de nós mesmos. Cura-nos, Senhor, dos nossos traumas, das nossas dores, das nossas doenças, dos nossos fracassos, das nossas impossibilidades. Cura, Senhor, das frustrações. E nos traz, Senhor, para voltar à nossa terra, levando terra boa, levando terra de vitória, levando terra do lugar da transformação. Em nome de Jesus, Senhor, como pastor da quase todas essas pessoas, eu quero abençoá-los nesta noite. Eu quero ministrar cura em nome de Jesus. Eu quero ministrar corações sarados. Eu quero ministrar que essas pessoas que não têm conseguido perdoar vão conseguir perdoar, vão conseguir liberar perdão. Pessoas que têm sentido tristeza profunda vão receber a alegria do Espírito Santo de Deus. E Senhor, eu não estou falando simplesmente de roupas novas, mas eu estou falando de uma transformação do seu interior, transformação de dentro para fora. Age, Senhor, na vida de cada um de nós, pelas Tuas misericórdias e através da autoridade do nome de Jesus, nome que está acima de todos os nomes, nome especialista em curar lepras, em nome de Jesus. Se você crê, diga um aleluia, dê um glória a Deus aí, meu amado, e aplauda o Senhor, aquele que faz todas as coisas.